aqui o velozinho aqui dos dias. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Gostei da camisa, Léo. Gostei da camisa, viu? Muito bom estar com os irmãos, muito bom estar de volta. Agradeço a Deus pelas orações. Estivemos juntos com família durante os últimos 10 dias. Domingo passado já estivemos juntos com a igreja. E é muito bom poder renovar as forças junto com a família biológica e logo em seguida voltar e estar junto com os irmãos e saber que o Senhor tem sustentado, tem guardado, tem amparado as nossas vidas. Acompanhei os cultos pela internet, os 2 da quarta-feira, os 2 do domingo, das quartas-feiras e domingo passado, e vi que entramos numa maratona de conversar a respeito do profeta Ageu. Não sei se você esteve aqui nas últimas quartas-feiras, mas nós fomos convidados a caminhar dentro da experiência do profeta Ageu. Por isso, sem mais delongas, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no capítulo 2 de Ageu, do profeta Ageu. Está difícil achar Ageu. Abra no último livro do Velho Testamento, Malaquias, e retrocede. Malaquias, Zacarias, Ageu. Pronto. É uma dica, um bizu. Malaquias, o penúltimo Zacarias e o antepenúltimo Ageu. Livro pequeno, apenas com 2 versos. Se você não tiver cuidado, você vai passar a página, porque é apenas uma página da Bíblia, onde está contida uma das lições mais preciosas. E aquilo que veio ao meu coração, o Senhor me orientou, que pudesse trabalhar com o tema encorajamento. Eu não sei qual a situação, a condição em que você se encontra hoje. Se está precisando de uma injeção de ânimo, se está precisando de um incentivo, se está precisando de uma palavra de motivação. Chega o final do ano e as nossas forças começam a se esvairir e a gente precisa ser colocado novamente na tomada para que a gente tome novamente um ímpeto, dá um ímpeto e volte à caminhada. Mas aquilo que veio ao meu coração trabalha exatamente dentro dessa realidade do povo ali em Judá, do desejo de poder entender e viver a vontade de Deus. E esse é um dos maiores desafios do povo de Deus. Não só conhecer já é difícil. E alguns novos convertidos muitas vezes perguntam: pastor, como é que a gente conhece a vontade de Deus? É como o Gideão que coloca o novelo no relento, e se o novelo estiver molhado e tudo ao redor estiver seco, a gente vai entender. Ou o contrário, como se deu também com Gideão. O maior desafio da gente é estar atento às sinalizações daquilo que Deus quer nos ensinar na caminhada. E a partir do momento que descobrirmos, colocar em prática sem demora, sem delongas, para que sejamos abençoados e possamos abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta. Eles estavam no grande dilema. Haviam retornado do cativeiro e ali se depararam com a tragédia, o abandono, ou a destruição do templo. E nas quartas-feiras passadas, quando o pastor Roberto pregou a respeito desse dilema que eles viviam entre reparar suas casas ou reparar o templo, e eles foram desafiados a deixar de lado seus interesses e buscar o interesse da vontade de Deus. E na quarta-feira passada, o pastor Farley pregou sobre exatamente esse desafio de entender aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, de olhar para trás e ver quanta coisa Deus já fez e muitas ainda Ele deseja fazer através de nós e por nós. Ageu capítulo 2, versos 5 a 7, e a palavra do Senhor diz assim, preste atenção nessa palavra: esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. E é impressionante como essa expressão, não temas, não tenham medo, ela se repete na Bíblia, e alguns pesquisadores dizem que ela se repete por 365 ou 366 vezes. Ou seja, para cada dia, o Senhor diz para você: não temas, não temas, não tenha medo, não te amedrontes, não fique temeroso com aquilo que está acontecendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei esses templos de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amém. Antes de caminharmos dentro das mensagens ou das lições que podemos extrair propriamente dito, só dentro de um contexto daquilo que eles estavam vivenciando, algumas considerações ou considerações iniciais. A primeira coisa é que eles estavam diante de um grande dilema. Fomos encorajados a reconstruir o templo, mas não temos os recursos necessários. Não sei se você tem filhos, mas você já percebeu que não existe tempo bom para ter filho? Sempre alguém diz assim, olha, quando as coisas melhorarem, nós vamos ter assim, Cris, nós vamos ter um filho. Não diga isso, porque isso nunca vai chegar, não é assim, irmão Valmir? Nunca vai chegar o tempo bom para se ter um filho, para se iniciar um novo projeto. Não espere, orientação da parte do Senhor. Então eles olharam para si, olharam para as necessidades e disseram, olha, ainda não chegou o tempo, nós não temos recursos. Nesse tempo não, pastor. Esse tempo existe um desemprego e muita dificuldade, é final de ano, as pessoas estão comprando seus presentes por amigo secreto, e não é um tempo. E quantas vezes temos freado a nossa comunhão com Deus, o nosso compromisso com Deus na obra, em função de olhar à nossa volta e perceber que nós temos muitos compromissos, e não falo só na área financeira. Está chegando o final do ano, e as comissões, como vimos anteriormente, através da TSAD, estão sendo renovadas. Não sei a comissão que você participou esse ano. Se você teve a oportunidade de servir na convicção onde você estava escalado, escalada, você que é novo convertido ou novo batizando, chegou à nossa igreja agora, também está sendo convidado a se engajar numa das comissões, dentro dos ministérios da igreja. Isso é serviço, isso é oportunidade de ser bênção na vida da igreja. Mas aí muitas vezes a gente olha para nós, para as nossas limitações e diz, olha, eu não tenho tempo, eu não tenho condições. Tem muita gente nessa igreja que já faz tudo, não. Tem um ministério que é do seu jeito, onde você vai se sentir realizado, onde você vai ser instrumento para abençoar vidas, onde você vai ser canal das bênçãos do Senhor. Por isso, se você é membro da igreja, se engaje. Descubra aquilo onde Deus quer usar a sua vida, e como Jesus conta na parábola, não enterre os seus talentos. Quando o dono da obra voltar, ele vai perguntar a mim e a você, e seus talentos? Quem dera eu possa ser aquele que recebi 5 talentos e disse, olha Senhor, aqui está os 5 e mais 5. Ou quem sabe aquele que recebeu 2 e disse, aqui Senhor, 2 e mais 2. Mas misericórdia se você foi aquele que, Senhor, me deste 1, mas eu fiquei com medo de perder, de desperdiçar, e eu enterrei. E já que o Senhor me deu 1, eu não tive prejuízo. Está aqui o 1 que o Senhor me deu. Espero que essa não seja a sua, que não seja a sua condição diante de Deus. Então aproveite agora. Estamos renovando as comissões, muitos estão identificando aonde Deus os quer trabalhando. Toda vez que a gente olha para as nossas limitações, as nossas capacidades, com certeza, vamos nos perceber aquém. Mas quem capacita a gente não somos nós. Quem capacita a gente é o Senhor. Por isso, se você é membro da igreja, se está chegando agora, descubra onde Deus quer usá-lo, usá-la, um ministério onde você possa se realizar e abençoar vidas e glorificar o nome do Senhor. Fechei o parêntese. Voltando à realidade do povo de Judá, eles estavam diante de um grande conflito. Se nos dedicarmos a reconstruir o templo, vamos precisar abrir mão de nossos interesses. Ou a gente constrói o templo, ou a gente reconstrói as nossas casas. Ou a gente reconstrói a casa de Deus, ou a gente reconstrói a nossa casa. Não tem como a gente ficar dividido. E é impressionante quando muitas vezes olhamos assim, para aquilo que Deus tem colocado diante de nós como compromisso, como oportunidade de serviço. Olha, eu não tenho tempo, olha, de manhã, de tarde, e a gente está sempre dando motivos para que a gente não se engaje. E sabe o que é que vai acontecer? Satanás vai estar enchendo a sua agenda, os seus compromissos vão estar sendo sempre cheios, para que você não tenha tempo de servir ao Senhor.
mas precisamos ser criteriosos, precisamos ser seletivos quanto àquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, quanto àquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade. Mas vamos voltar para a realidade daquele povo ali em Judá. Eles estavam de uma grande inquietação. Quem irá nos ajudar na concretização dessa tarefa? Não temos recursos, as nossas casas estão destruídas, e nós somos poucos, estamos voltando aos poucos do exílio, e não temos condições de erguer o templo. Quantas dificuldades humanas, mas quantas oportunidades que Deus estava dando àquele povo, de ser útil, de ser bênção, de ser canal das suas bênçãos na vida daquela nação. Quarta-feira passada, o pastor Farley terminou a sua reflexão, lendo o último verso do capítulo 2, verso 4, ele diz assim, o Senhor dizendo ao povo, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Tem coisa melhor do que ter essa certeza? Você nunca esteve sozinho, eu nunca estive sozinho, porque o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Mas o texto que Deus colocou em meu coração nessa noite, pude, pelo menos dentro da revelação, inspiração do Espírito Santo, extrair pelo menos duas verdades, e nelas quero me debruçar. Primeiro, forjados e fortalecidos por uma aliança eterna. Aquele povo vivia debaixo dessa promessa. Quando eles saem do Egito, a promessa é de que onde eles colocassem seus pés, ali seria a terra deles. E eles caminham durante 40 anos nessa certeza, algumas dúvidas, algumas inquietações, algumas murmurações, mas não retrocedem. Algumas vezes tiveram que parar, duvidar, mas a cada dia, Moisés, orientado pelo Senhor, motivava, encorajava aquele povo a continuar, crendo que Deus que havia prometido, haveria de cumprir a sua promessa. E aquele povo saiu do Egito, nessa certeza, a certeza que aquele que prometeu, estaria cumprindo as suas promessas em suas vidas. E aí quando eu olho para a experiência desse povo, percebo que mais uma vez esse povo é encorajado a continuar crendo debaixo sobre uma promessa, uma aliança que Deus traçou e elaborou e preparou com o seu povo, e por que não dizer com cada um de nós? Porque é exatamente isso que diz o verso 5. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Uma experiência que o povo precisava viver, ser desafiado a cada dia, não olhar para trás e não duvidar, porque o Espírito de Deus estaria sempre com eles, e esse era o motivo de sobra, para que eles não pudessem temer do que aquilo que estava por acontecer. E interessante que dentro do livro de Deuteronômio, Deuteronômio significa segunda lei, quando Moisés quebra as tábuas da lei diante da idolatria do povo, quando ele desce o monte e ali se depara com a idolatria do povo. Deuteronômio significa segunda lei, e Deus faz todo um retrospecto de tudo aquilo que eles haviam ensinado àquele povo, aquilo que eles haviam aprendido na caminhada no deserto. E lá no capítulo 4, verso 20, eles cresceram, eles viveram com essas informações, daqueles que haviam estado na caminhada no deserto. Deuteronômio capítulo 4, verso 20, diz assim: a vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. Veja que promessa grandiosa. O Senhor os tirou lá do ferro, da fornalha de fundir ferro, da situação adversa, onde eles eram escravizados, humilhados, sobrecarregados, não eram donos de nada, apenas obrigados a cumprir tarefas diárias. E aquele povo cresceu, viveu nessa certeza de que aquele que estava cuidando deles era o Senhor que havia prometido. Quando volto para o versículo 5 e li, como li anteriormente, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Fiz questão de destacar a primeira parte apenas desse verso 5. Esta aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Eles precisavam agir no presente, com os olhos voltados para o passado.
Quantas vezes, diante de dificuldades, sou tentado a desistir, sou tentado a retroceder, sou tentado a temer, mas o grande encorajamento que o Senhor nos dá é olhar para trás e ver quantas e quantas maravilhas o Senhor já fez na sua vida. Consegue enumerar, nesse ano só, 2023, quantos livramentos o Senhor lhe concedeu? Nós passamos um tempo de grande aflição, essa grande pandemia, e 500 mil pessoas foram mortas, ou morreram, só no Brasil. E você sobreviveu. Não sei se as duras penas, não sei se chegou a ser internado, não sei se chegou a ser entubado, mas você sobreviveu. Isso é motivo de sobra, de dizer muito obrigado, Senhor. Quando muitos partiram, gente conhecida sua, gente família próxima, mas você sobreviveu, isso é prova do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Eles não podiam retroceder, eles não podiam duvidar, eles caminhavam, mas com os olhos voltados para trás, na certeza que o Senhor continuava cuidando deles. Eles não estiveram no deserto, mas a fé deles foi alimentada pelo testemunho dos que ali estiveram. A cada dia eles olhavam e lembravam dos seus antepassados, das maravilhas que eles ficaram sabendo, por aqueles que haviam estado no deserto. Olha, o Senhor com a sua mão forte nos deu livramento. Olha, o Senhor com a sua mão forte nos deu vitória. Povos muito mais poderosos que a gente, situações que a gente pensou que ia ser o fim, mas o Senhor nos deu vitória. É tão bom quando a gente pode estar aqui e ouvir alguns testemunhos daqueles que foram alvos do cuidado do Senhor, que podem testemunhar claramente daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem sido em suas vidas, e como a gente é fortalecido pelo exemplo, pelo testemunho de alguém. Eles não haviam estado no deserto, mas estavam sendo fortalecidos por aqueles que testemunharam daquilo que aconteceu na caminhada no deserto. O que deve nos mover em direção à vontade de Deus não são as nossas forças, nem os nossos recursos, mas a certeza de que Ele é o dono da obra. Foi Deus quem construiu esse templo, foi Deus que nos deu condições de erguê-lo, não para a glória humana, não para a glória de alguém, mas para a glória dEle. Sei que são poucos aqui do meu tempo, mas o nosso templo era 1/3 disso aqui, 1/3 desse terreno. Na quarta-feira passada, vi que o pastor Farley postou algumas imagens, algumas delas eu estou ali, outras não, mas é tão bom saber quanto Deus já fez, quanto Deus já fez. Sei que tem aquela canção que a gente conta as bênçãos, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez, e é exatamente assim que nos sentimos. Se nós fôssemos enumerar as bênçãos que a cada dia Deus tem dispensado sobre nós, ficaríamos, quem sabe, perplexos por cada uma das suas bênçãos dispensadas sobre as nossas vidas. E aí, quando eu volto para o capítulo, versículo 5, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Fiz questão de destacar a segunda parte do versículo 5, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Que certeza, que garantia de companhia, da presença do Espírito Santo de Deus ao lado deles, ao nosso lado, porque a Bíblia não ficou presa ao passado, ela continua servindo para nós com uma palavra de encorajamento, de incentivo, uma palavra de esperança. O Senhor continua dizendo a mim e a você, olha, o meu Espírito continua no meio de vocês, não tenham medo. Eles não deveriam temer as adversidades nem inimigos, porque o Senhor estaria com eles, através do seu Espírito. No capítulo 17, Jesus fala com muita propriedade, olha, eu vou, mas vou deixar o Consolador, aquele que vai estar ao lado, aquele que vai ser parceiro, aquele que vai estar junto com vocês na caminhada. Não tenham medo, vocês nunca estarão sozinhos. Tem coisa melhor do que ter essa certeza da presença constante do Senhor cuidando de nós. Mais do que uma poderosa mensagem, é um povo. Deus estava encorajando a cada um individualmente. Mais do que uma nação, o Senhor estava encorajando a cada um de nós, diante das situações e circunstâncias que muitas vezes temos enfrentado.
cada situação que a gente enfrente, o Senhor está dizendo: olha, meu Espírito está com você, não tenha medo. Olha, você não está sozinho, não tenha medo. E aquele povo pôde receber essa orientação da parte do Senhor e permanecer firmes, desafiados diante daquilo que Deus desejava fazer através de suas vidas. Mais do que apenas uma frase de efeito, uma certeza que nos move e nos encoraja. É exatamente isso que devemos viver. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Durante todo o ano que passou, ou que está findando, o Senhor sempre esteve conosco, cuidando e protegendo as nossas vidas. Tem uma palavra do Senhor, e é interessante como aquele povo vivia tomado por essas promessas daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus estava fazendo. E encontro uma dessas passagens lá em Isaías capítulo 43, versos 1 e 2, quando ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, eu estou contigo, eu estou ao seu lado, eu estou junto, eu estou cuidando de você. Mas como disse os irmãos no início, destaquei pelo menos 2 lições. Encorajados e motivados por um futuro glorioso. Quem anda pela fé não consegue visualizar ou vislumbrar com antecedência daquilo que está por vir. Mas nós cremos que o Deus que trabalha hoje haverá de trabalhar no dia de amanhã. O verso 6 e 7 do capítulo 2 de Ageu diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Não sei se você percebeu, mas ele diz assim: eu farei. Isso é certeza que Deus está agindo. Garantia de que Ele continua trabalhando em nosso favor. Certeza que Ele não esqueceu de nós. É exatamente assim que o verso 5 diz, o verso 6 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. É interessante que, de modo circunstancial, eles são encorajados a confiar no Deus, que não tem limite no seu agir. Qual é a dificuldade para Deus? Gosto de ler Jó, a partir do capítulo 11, quando ele começa a enumerar a grandeza de Deus. Um Deus que colocou limites para o mar, um Deus que fez o céu, um Deus que fez as nuvens, um Deus que fez tudo isso. Qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade diante desse Deus grandioso? Qual é o meu problema? Qual a sua dificuldade? Qual aquilo que tem sido um empecilho para que Deus possa agir? Para que aquilo que Deus possa realizar? Aquele que tem poder sobre todas as coisas, a natureza, não se encontrará limitado pelas nossas impossibilidades. E ele começa enumerando exatamente assim, olha, Deus trabalha com as coisas da natureza, ou naturais. Farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Nada disso nós temos controle. Você pode ter controle sobre alguém, de sim, de não, mas só quem tem controle sobre a natureza é Deus. E é exatamente assim que Ele mostra a sua grandeza. Não é um Deus que está limitado pelas nossas impossibilidades. E Ele exatamente diz: farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus trabalha de maneira grandiosa, com os céus, com a terra, com os mares, com os continentes, e aí Ele começa a trabalhar com gente, comigo, com você, com pessoas que têm poder de mando, mas que Ele que tem poder sobre a natureza, também terá poder sobre as pessoas. Aquele que é poderoso sobre as coisas grandiosas, muito mais é sobre as simples. Se Deus mostrasse apenas poder sobre as coisas simples, quem sabe pudesse acontecer como aconteceu com Faraó. Lembra quando Moisés chegou diante de Faraó com um cajado,
E mostrou conforme Deus havia orientado, jogou o cajado no chão, e ele transformou-se numa serpente, e os magos e encantadores de Faraó disseram: olha, isso é besteira, a gente também faz. E Deus fez grandes e grandes maravilhas, porque só assim Faraó pôde se dobrar diante da grandeza de Deus e permitir, depois das 10 pragas, que o povo pudesse ser liberado e enviado para o deserto. Tanto as iniciativas naturais quanto as humanas têm seu prenúncio na vontade de Deus. O versículo diz assim: sou eu que tenho controle sobre as coisas. Eu farei tremer. Tudo está sob o controle de Deus. E nada vai fugir do seu controle. Ageu encoraja o povo de Judá, afirmando que aquele que estava no controle e governava não era o rei da Pérsia, mas o Deus vivo. Quem está cuidando de você, quem cuida de mim, não sou eu. Não, nunca fui eu. Sempre foi o Senhor. Aquele que cuida de você, nunca foi você. Sempre foi o Senhor que tem colocado a sua mão e protegeu e guardou tudo aquilo que estava por acontecer e não aconteceu. E é interessante que no verso 6 que li, quando ele diz assim: farei tremer todas as nações, que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Destacando essa expressão, e encherei esse templo de glória, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que damos ênfase. O desejo de Deus não é construir templos, o desejo de Deus não é edificações. Como o pastor Vitor pregou com muita propriedade, a maior reforma que Deus quer realizar não é na igreja, no templo, mas é em mim, é na minha vida, nos meus valores, nas minhas escolhas, nas minhas prioridades. Precisamos estar atentos, porque o templo que importa para Deus não é o templo erguido por mãos humanas, mas templo, morada do Espírito Santo. É assim que Deus quer trabalhar em nós, através de nós e por nós. E quero finalizar com a expressão do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele escreveu: Deus encoraja o povo, afirmando que a dificuldade da obra não era a falta de pessoal, mas a falta de fé. Não era a falta de recursos, mas a falta de visão. Não era a falta de ouro, mas a falta de obediência. Deus é o provedor de sua própria causa. Nunca foi recurso a necessidade de Deus. Sempre fui eu, sempre foi você.